Uma carteira de ações capaz de produzir dividendos necessários a uma aposentadoria confortável. Será que existe uma fórmula mágica? Como montar uma carteira de ações com o chamado dividendo inteligente? É a fórmula que Luiz Barsi Filho utiliza também com diversificação para a produção de uma carteira básica, de uma chamada carteira previdenciária. Então você fica comigo aí até o final, que você vai ver algumas diretrizes que o Barsi utiliza, tá? Eu sou o William Cruz, esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia. Já deixa aí nos comentários como é que você escolhe as ações e quais são as ações que você tem na sua carteira, tá bom? O primeiro critério, diretriz usada por Barsi é que você não deve pulverizar a sua carteira de uma forma a ter uma grande quantidade de ações. Apesar de ele defender a diversificação, os dividendos devem ser dividendos chamados inteligentes, ou seja, você deve ter ações que estejam, adquirir ações, comprar ações que estão perto da maturidade de produção de dividendos, ou seja, você tem que monitorar as empresas para saber em que momento e quando é que elas produzem dividendos, quando elas pagam dividendos, para que você adquira essas ações um período bem curto antes da data com, que é a data em que você tem direito ao benefício dos dividendos e do juros sobre o capital próprio, para que você se valha desse recurso para aumentar ainda mais a sua posição naquela determinada empresa. Por exemplo, ele deu um exemplo numa determinada ocasião de uma empresa chamada Eternit. Hoje nós sabemos que a Eternit está com uma situação em recuperação judicial, mas na época, em 2008, essa empresa a ação dela custava em torno de R$ 3,80, ok? Ela pagava anualmente 4 vezes dividendos de aproximadamente 20 centavos cada, ou seja, ela pagava por ano 80 centavos, certo? Então, questionado a respeito de como produzir uma carteira de ações, o dividendo chamado dividendo inteligente devia adquirir as ações daquela empresa e num período imediatamente anterior ao pagamento dos dividendos, certo? Mas assim, por exemplo, se ela custava R$ 3,80, você deveria comprar, por exemplo, 1 milhão de ações. Aí você pode comprar uma carteira previdenciária capaz de naquele ano, né, render a você R$800 mil por ano. Calculando 80 centavos por ação, né, 1 milhão de ações dariam R$800 mil. Por exemplo, você deveria ter 3 milhões e 800 mil aportados nessa empresa, mas eu não tenho esse dinheiro. Então diz Barsi, corta um zero. Ao invés de 3 milhões e 800 mil, 380 mil produzirão 80 mil de rendimento anual. Mas 380 mil eu não tenho, corta outro zero. Você vai adquirir, ao invés de 380 mil, 38 mil em ações, ou seja, 10 mil ações, o que daria 8 mil ao ano de dividendos. Esses dividendos reinvestidos vão aumentar aí a bola de neve e vai fazer com que aquela carteira aumente. Então, o início do reinvestimento dos ganhos é a partir do momento em que você aporta o máximo que você conseguir numa determinada empresa. Então, comprar o maior número de ações de uma só vez, você evitaria grandes custos com taxas de corretagem e aí você teria uma carteira previdenciária. Então, por exemplo, se você, em tese, é assim, uma carteira previdenciária, se aquela empresa, por exemplo, paga mensalmente, você precisa de uma empresa apenas. Mas se ela paga trimestralmente, você precisa ter, se ela paga trimestralmente, você tem 4 pagamentos por ano, certo? Então você vai precisar de empresas que paguem nos meses intercalados, certo?
Então, essa é quando você compra a ação com esse chamado dividendo inteligente, você compra com aquele primeiro critério, certo? O primeiro critério é comprar o máximo de ações de uma só vez, certo? E comprar ações com dividendo inteligente, o dividendo estatutário. Um exemplo que ele deu foi o da Eletrobras. Então vamos ao exemplo. A Eletrobras tem um dividendo estatutário obrigatório de 6% ao ano sobre o valor de capital das ações. Ou seja, cada ação gera R$ 1,63 por ação, mas paga somente uma vez ao ano. Anuncia então o dividendo e paga 60 dias depois. Isso aproximadamente, certo? Geralmente anuncia no final de abril e paga 60 dias depois. Então, um dividendo inteligente seria você comprar, nesse caso, antes da Datacom. Então, se ele no último dia de abril ele paga, ele anuncia o dividendo, certo? No último dia de abril. Então, a ideia é comprar no começo de abril, final de março, começo de abril, certo? Antes da Datacom, antes do anúncio e antes do Datacom. E o pagamento, você pega o pagamento dos dividendos e reinveste, utiliza os dividendos para comprar mais ações. Ou seja, você vai formando uma carteira previdenciária com a própria produção dela, certo? Reinvestindo os seus proventos. Não investir em ações para comprar e vender e comprar e vender seria a venda da galinha dos ovos de ouro. O projeto que você tem que investir, o projeto lá da Eletrobras, o projeto da AES Tietê, da Taesa, enfim, da empresa que você eleger como uma empresa da sua carteira, certo? Então nós investimos em projetos de renda, não em especulação, proporcionando renda anual recorrente. Cada empresa, então, torna-se um projeto para a produção de renda. Ou seja, primeiro, você tem que focar no número de ações e não no seu capital aportado. Então, o seu patrimônio, ele não é o capital com que você utiliza, o capital que você utiliza para comprar as ações. O seu patrimônio é a rentabilidade que aquela ação produz. Certo? Cada empresa se torna um projeto de renda. Então você vai ter um projeto de renda em número de ações. Quanto você precisaria para render determinado rendimento anual naquela empresa. Então você tem que ter como alvo a produção de dividendos de juros sobre capital próprio, que vai te dar um conforto para você se aposentar, correto? Cada empresa se torna esse projeto e aí você estabelece aí 12 empresas. Vamos supor que essas empresas tenham dividendos anuais, uma vez por ano. Então você tem que ter uma empresa só. Se a empresa faz 4 pagamentos, você teria que ter 3 empresas fazendo 4 pagamentos, você tem 12 pagamentos anuais, certo? Então você tem 12 meses. Então quando você compra a ação com dividendos inteligentes e reinveste os dividendos, você aumenta a velocidade com que você adquire as suas ações que vão produzir esses dividendos, correto? Então funciona mais ou menos assim. Você estabelece um valor anual e quanto você quer receber. Para que você acompanhe de perto essas empresas, ela tem que ser o menor número possível, com uma diversificação razoável para você até se proteger e conhecer essas empresas. Você tem que não pode ter um número muito elevado. Então, Barsi é contra esse número exacerbado de 30 a 40 ações pulverizando os seus investimentos. Ele prefere diminuir o número de ações de empresas em que você investe para você ter um controle melhor de qual é a empresa que você está investindo, para você acompanhar mais de perto, certo? Então a ideia é essa do Barsi. Certo? Apesar de eu concordar em alguns aspectos com ele, isso não é nenhum tipo de recomendação, né? É só uma reflexão, eu concordo em parte com ele, porque eu acho que nós temos que ter um certo nível de proteção quando você diversifica os setores da economia e quando você diversifica as empresas em si,
certo? E você pode também ter um pedacinho de fundos imobiliários que eles vão te dar aí um suporte mensal de rendimento, é um pouco menos variável, é um pouco menos arriscado, investindo em imóveis que são de tijolo, né? Fundos de tijolo, que tem imóveis físicos e não papéis, né? Que são os CRIs. Então aí entraria numa outra discussão que num próximo vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas em tese uma carteira de ações previdenciária não pulverizada e uma carteira que possa produzir dividendos capaz de me dar uma rentabilidade anual capaz de me deixar confortável com uma renda aí mensal para eu me aposentar, né? Então essa é a ideia, em dividendos inteligentes, sem pulverização, focando o número de ações e não o valor do capital aportado. O seu patrimônio, muita gente coloca a ideia no patrimônio. O patrimônio é a rentabilidade. Uma ação vale aquilo que ela pode me proporcionar. Quanto ela me paga, isso é o que ela vale, né? Não o quanto ela vale na bolsa, qual o preço que está sendo negociado. Entende? Essa é a ideia do Barsi, tá? Obrigado até agora. Se você ficou até aqui, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, escreve aí nos comentários qual é o tipo de ação que você gosta e quais são as ações que você tem na sua carteira previdenciária, tá bom? Tchau, até a próxima.